Prevenção e cuidados para a saúde do ouvido e alimentos que prejudicam e são benéficos para a audição. Doutor, existem alguns tipos aí de surdez, né? Não é só de nascença, tem outras pessoas que ficam surdas depois com o tempo. Exatamente. Tem a surdez que a pessoa nasce com a surdez, geralmente é genética, ou problemas na gestação, e tem causas que você adquire até na idade adulta ou quando é idoso. E olha só que interessante, nós vamos falar daqui a pouquinho, o doutor falou aqui, pode ser, o bebê, né, o feto pode ficar surdo durante a gestação, então tudo é questão de cuidado. Por que a gente está falando desse assunto aqui no agro? Porque o agro é vida e viver bem, ter uma boa qualidade de vida, saúde dos nossos ouvidos é vida. O Val, falando um pouquinho aí sobre as curiosidades, né, relacionadas à audição, quem inventou o aparelho auditivo? A gente não pode dizer que teve uma pessoa que inventou, Joyce. Foi, na verdade, toda uma evolução tecnológica. A gente tem que lembrar que lá nas Idades Médias, a pessoa colocava a mãozinha atrás da orelha para ouvir melhor, ou tinha aquelas cornetas, né, que eram como se fosse uma espécie de um chifre e tal. Até que no final do século XIX, 1898, um norte-americano patenteou o primeiro aparelho de audição elétrico. Só que não era portátil, então era um negócio, era meio um trombolho, que a pessoa tinha que ficar parada do lado para poder ouvir o pobrezinho do surdo. Mas aí, felizmente, em 1920, inventaram um que já era portátil. Aí foi um grande sucesso e de lá para cá, não só surgiram novos modelos, novas adaptações, até coisas assim fantásticas que permitem o quê? Que essas pessoas com deficiência se tornem o quê? Pessoas normais. Doutor, por falar em evolução, tem o aparelho auditivo, mas também existe o implante coclear. Qual que é a diferença entre eles aí? E a indicação, todo mundo pode usar, por exemplo, o aparelho auditivo ou fazer o implante, ou cada caso é um caso? Porque a perda auditiva tem vários graus, né? A gente caracteriza entre leve, moderada, severa e profunda. Quando você tem uma perda leve e moderada, em alguns casos severa, você vai usar o aparelho auditivo convencional, tá? Que a gente chama de ASI. E quando você tem uma perda severa ou profunda, aí o aparelho auditivo não dá conta, não tem resultado, aí está indicado o implante coclear, que é uma prótese implantada. Então, mesmo aquela pessoa que tiver um problema de audição, for completamente surdo, ele pode fazer esse implante? É para esses casos exatamente que ele é feito, para pacientes que têm uma perda total da audição. Olha só, a medicina é incrível, no avanço, eu achei que não tivesse como reverter, mas tem tratamento, então? Sim, a primeira cirurgia foi feita em 1977, nos Estados Unidos, por William House. Olha, bastante tempo e agora, mas provavelmente é um custo ainda alto, talvez não seja tão acessível, né? Não, é bem acessível, até porque no SUS, nós temos o programa desde 1990, um programa do SUS, uma portaria do SUS, que paga os implantes cocleares pelo SUS. E também os convênios já faz parte do rol da ANS. Então, tanto pelo SUS ou pelo convênio, o paciente, se ele procurar, ele tem condições de fazer hoje. E o grau de recuperação é quase total, 90%? Como é? É muito bom, é muito bom. Então, por exemplo, se você perde a audição, então isso é um dado muito interessante. Diferente a pessoa que nasce surdo com a pessoa que perde a audição. Se você perde a audição depois de adulto, você vai ter um excelente resultado com o implante coclear. Se você nasce com surdez, você também vai ter um excelente resultado, desde que você faça bem rápido, precocemente. Então, isso precisa ser detectado quando esse paciente é criança, por exemplo. Exatamente, por isso a importância do nosso triagem auditiva neonatal, o teste da orelhinha que é feito nas maternidades.